Olá, espero que estejam bem. Vou agora resolver aqui a versão 2 do mini teste que nós fizemos sobre as primitivas imediatas, ok? Então vamos aqui à primeira pergunta. E na primeira pergunta vemos que temos a primitiva de uma função que é a soma de outras duas funções, portanto vamos aplicar a propriedade que diz que a primitiva da soma é a soma das primitivas. Ficamos com a primitiva de 4 cosseno de menos 2x dx mais a primitiva de cosseno de π sobre 5 dx. Agora, olhando para a primeira primitiva, sabemos que existe uma das regras para o cosseno. Deixem ver aqui, isto não está aqui a obedecer ao formulário. E vamos ver, olha, a regra 4, que tem aqui o cosseno elevado a 1, não é? Portanto, a partir será essa regra. Vamos ver se temos tudo o que precisamos. E temos aqui cosseno de uma função. Portanto, a função, o f, se for a regra 4, será o argumento do cosseno, que é menos 2x. Calculamos a sua derivada, identificam a regra, identificam o f, calculam a derivada, e agora vamos ver se temos a derivada tal como ela aparece, ou como tem que aparecer, não é? Na regra. Na regra 4, a derivada tem que estar a multiplicar pelo cosseno. Ora, eu não tenho menos 2, mas tenho 4. Então, podemos desdobrar o 4 é menos 2 vezes menos 2. O menos 2 fica lá dentro, o outro passa para fora. Ou então podemos fazer diferente. Podemos... É indiferente, também fazem como preferirem. O 4 pode vir para trás da primitiva. E vou fazer assim porque é o método mais geral. E agora vamos compensar. Portanto, eu preciso de menos 2, posso pôr menos 2 aqui e multiplico cá fora pelo inverso. Então, ou seja, multiplicamos e dividimos por menos 2. Aqui está. O 4 e o 2 vão simplificar e vai dar menos 2. E esta primitiva vai dar... Esta primitiva vai dar seno de f, correto? Então, vamos ver. Seno de f. E o f é menos 2x. Portanto, primeira primitiva feita. Segunda primitiva. Facílima e que atrofiou imensa gente. Cosseno de π sobre 5. O que é isto? Isto é uma função constante, não é? Se não há x, é uma função constante. Como é que se primitiva uma função constante? Qual é a primitiva de 5? 5x. Primitiva de 1 meio. 1 meio de x. Primitiva de π. πx. Então, primitiva de cosseno de π sobre 5. Se isto tudo é constante, então é constante vezes x. Ou seja, por mais estranha que seja a constante, ela funciona como uma constante. É a mesma coisa da derivada, não é? Se eu quisesse derivar esta função, se isto é uma função constante, a sua derivada é zero. Está bem? Esqueci-me por aqui. Ou seja, isto era para vos mostrar mesmo que, por mais estranho que seja a função constante, trabalhamos como sendo uma constante normal, uma constante mais simples. I mais x, C pertence a R, e a primeira primitiva está feita em cerca de 3 minutos. Agora vamos pôr aqui o segundo enunciado, o enunciado da linha B, para fazermos. O enunciado da linha B, da primeira pergunta, que tem um aspecto assim um bocadinho assustador, não é? Mas, aqui, se vocês têm uma raiz quadrada de uma função, e se forem, já sabemos que as raízes quadradas foi uma coisa que foi explicado muito nas aulas. Como é que nós trabalhamos uma raiz quadrada de uma primitiva? A regra geral, não quer dizer que seja sempre, já sabem, é passar a raiz quadrada para expoente. E era logo isso que deviam de pensar. Raiz quadrada, ups, vou passar para expoente. Porque se formos ver as outras regras, não está a obedecer, como já viram, as outras regras exponencial não faz sentido. Se tentarem esta, não dá. Já lá vamos. A 3. Aqui a raiz aparece no denominador e não temos nada parecido com isto. Esta não tem raiz. Funções trigonométricas. Portanto, a única possibilidade é ou a regra 1 ou a regra 3, como acontece muitas vezes. Mas aqui, realmente, se vocês forem ver, em cima tem a derivada apenas deste bocadinho, se for compensado por 4, mas a primitiva ainda tem esta parte toda, certo? Portanto,
não podemos primitivar só uma parte da função, temos que primitivar tudo. Então, a primeira ideia teria que ser, tenho uma raiz. A raiz, tantas vezes que foi dito isto, as raízes passam-se para expoente, regra geral. Então era mesmo esse raciocínio que teriam que fazer. E ao passar para expoente, nós vamos tentar utilizar a regra 1, que é a regra para as potências. Portanto, tenho isto, esta fração, multiplicar por arco tangente de x à quarta mais 4x. Isto tudo está elevado a 1 meio, porque é a raiz quadrada desta função arco tangente de x, certo? Pela regra 1, o p é o expoente, portanto o p vale 1 meio. O f é apenas a função que está em denominador. Então será, vamos pôr a mesma primeiro, arco tangente de x à quarta mais 4x. Identificamos a regra. Identificamos o p. Identificamos a função. Vamos já calcular a derivada desta função para ver se a temos ou não. Ora, a derivada do arco tangente, vão ao formulário das derivadas. Se não souberem de cor, é derivar o argumento. Então dá 4x ao cubo mais 4. A dividir por 1 mais o próprio argumento ao quadrado. Agora vamos comparar. Temos esta derivada aqui. 1 em baixo, no denominador 1 mais tarará ao quadrado. Tenho. E em cima não tenho, mas se multiplicarmos aqui por 4, vou por aqui, se multiplicarmos aqui por 4, passo a ter, fica com 4x ao cubo mais 4, excelente. Quando só falta uma constante a multiplicar, pacífico, multiplicamos e dividimos por essa constante, e pronto, e um problema dificílimo. Tem o f elevado a p, e aqui tem o f'. A regra 3, chapada. Portanto, isto vai dar 1/4, por um bocadinho mais em baixo. Isto vai dar 1/4 da função f. Se forem ver agora pelo primitivas. Primeira regra, f elevado a p mais 1 sobre p mais 1, não é? Penso que já sabem isto, mas só para confirmarmos. Portanto, vai dar a função f, que é esta, arco tangente de x à quarta mais 4x. Isto é a função f elevado a 3 meios a dividir também por 3 meios, não é? Pronto. E agora está feita a primitiva, estão a ver, é muito fácil. Era preciso ter aquele clique. E quando eu coloquei esta primitiva com este aspecto feio, era mesmo por isso. Porque tantas vezes que nós dissemos uma raiz quadrada passa a expoente, certo? É aquilo que eu vos dizia, primitivas imediatas, só de nome, muitas vezes. Não têm um cliquezito. Tchau, isto é tipo jogo. Né? Isto está muito mal escrito, é matemática. Vezes 1/4 igual, se não quer que o vídeo fique muito grande, mais o C, já ponho o C no final, já para ficar mais bonito, e agora fica então 1/4 dividido por 3 meios, ou mesmo que multiplicado por 2 terços. Isto poderia ficar com este aspecto, mas podemos passar para a raiz, está bem? Uma vez que o enunciado também tem raiz. Olhem, a raiz que aparece no enunciado do problema aparece também depois na resposta. A regra geral, para não vos dizer sempre, 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 não é? Pode haver aí uma outra exceção. Então a raiz que era arco tangente de x à quarta mais 4x, raiz quadrada, não é? Fica a raiz quadrada, por causa de ser aqui no meio, elevado a 3, pode ser tudo, toda esta raiz elevada a 3, ou então apenas isto elevado a 3, é indiferente. Mais o c, precisamos só de simplificar isto, este com este, e penso que não há mais nada que possamos simplificar, portanto fica 1/6 da raiz de arco tangente de x à quarta mais 4x. É só aqui dizer-vos, o cubo podia estar assim, portanto ser assim ou ser assim é indiferente. Fica desta forma para ficar com os dois aspectos. Isto está feito.
Finalmente, queremos calcular, isto era o exercício 2 do mini-teste, queremos calcular a primitiva desta função, cujo gráfico passa por este ponto. Então vamos lá ver. Primeiro, queremos calcular a primitiva desta função, vamos já começar por calcular a primitiva da função x é elevado a 4x ao quadrado. Dividir por 6 mais é elevado a 4x ao quadrado. Dx. Ora, aqui, dúvidas que podem surgir. Tenho uma fração, portanto, tendo uma fração pode ser a regra 3, certo? E a regra 3 é f' sobre f. Mas também pode surgir a dúvida se seria a regra da exponencial, por causa que temos aqui exponenciais, a elevado a f vezes o f'. Okay? As outras não fazem, à partida não fazem sentido, embora, como aqui esta função também pode ser transformada numa função ao quadrado, poderiam eventualmente pensar que poderia ser a regra 11. É 11, não é? 10 é da raiz, é aquela. Não, esta aqui, ok? Mas, como a função f é a função que está debaixo do quadrado, se transformassem isto numa função ao quadrado, não iam ficar com o mesmo expoente. Portanto, essa aí é a questão depois de tentarem, mas não dá. Okay? Entre estas duas, para mim é óbvio que esta não pode ser, não é? Cada vez não pode ser, porque aqui só tem uma exponencial e vocês aqui têm duas. Então iríamos tentar logo a 3, ok? Então, se for a regra 3, e vai ser, não é? Sendo a regra 3, porque a outra também não pode ser, sendo a regra 3, o f da regra 3, função f é 6, na regra 3 o f é tudo o que está no denominador, 6 mais e elevado a 4x ao quadrado, fazemos a derivada de uma constante é zero, vamos derivar a exponencial. A derivada da exponencial é a derivada do expoente, ou seja, vai dar 8x vezes e elevado a 4x ao quadrado. É a derivada do expoente vezes a própria exponencial, ok? Confirmem as derivadas no formulário das derivadas, está bem? Não façam de cor se não souberem. Agora vamos ver, temos esta derivada. X é elevado a 4x ao quadrado. Não temos o 8. Oh, chatice, não é? Muito difícil. 8, multiplicamos por 8, dividimos por 8, está feito. Esta primitiva vai dar 1/8 de ln. Nem precisamos aqui do módulo, da verdade, porque isto é sempre positivo, mas se puserem um módulo também não há problema. 6 mais e elevado a, não é, 4x ao quadrado. Ok. Mais c. E o c pertence a r e está feito. Muito difícil esta primitiva, não é? Ai, meu Deus. E agora, não é preciso, agora passa por este ponto, certo? Então, se passa por este ponto, o que é que nós temos que fazer? Substituir o x na primitiva por 0 e igualar a ln de 14 sobre 8. Vou fazer isto para depois explicar. E aqui o restinho, por causa do limite do tempo da gravação ser só 15 minutos. O que é que nós estávamos a fazer? Temos a primitiva calculada, agora precisamos de descobrir do resultado, deste conjunto infinito de primitivas, qual é que passa por este ponto, certo? Como eu estava a dizer, como é que nós fazemos? Substituímos o x por 0, não é? O x é substituído por 0 na primitiva, igualamos a ln de 14 sobre 8 para tirarmos o valor de c. E depois substituímos esse valor de c na primitiva. Já fiz estes cálculos, portanto, tenho aqui a primitiva que nós descobrimos, igualamos ln de 14 sobre 8, substitui o x por 10. Aqui isto dá e elevado a 0, que é 1. O que significa que temos aqui 1/8 de ln de 7, que é o mesmo que ter ln de 7 a dividir por 8. Então o c vai ser igual a ln de 14 sobre 8, menos, esta parcela passa para outro membro, menos ln de 7 sobre 8. O que dá, reduzindo ao mesmo, como temos o mesmo denominador, não é? Pomos tudo sobre o mesmo denominador, ln de 14 menos 7, e por uma propriedade dos logaritmos, dá isto, ln de 14 sobre 7, que é ln de 2, ou seja, o c está calculado e substituímos aqui na primitiva. Estão a ver? Portanto, está feito.
Estão resolvidos os testes.